Olá, tudo bem? Aqui é o professor Lisandro e vamos dar início então a mais uma bateria de perguntas e respostas explicadas. O tema dessa revisão de número 6 é máquinas simples e compostas. As perguntas são baseadas nas explicações dos vídeos. Máquinas simples e máquinas complexas. Alavanca, uma máquina de multiplicar força, e plano inclinado, cunha e parafuso. Todos daqui do canal Biociências Professor Lisandro. Por isso, para ficar por dentro dos assuntos, assista-os também. Bom, sem mais demora, vamos então para a primeira pergunta. Que tipo de máquina simples está envolvido no funcionamento de um abridor de garrafas? Bom, se nós pensarmos bem, o abridor de garrafa ele precisa de uma alavanca para ser aberta, então nada mais é do que uma alavanca interresistente, ok? Vamos então para a segunda pergunta. Ao usarmos uma chave de fenda para abrir uma lata de tinta, estamos empregando qual máquina simples? Bom, novamente, uma alavanca, pois a máquina de tinta precisa de um instrumento que possa fazer uma força que perfure a tampa, que é a resistência. Essa força é a força potente e o ponto de apoio que faz com que você vá se apoiando para abrir essa lata, ok? Terceira pergunta. Qual é o tipo de máquina simples que está envolvido no funcionamento de um saca-rolha? Você acertou se respondeu o parafuso. Alguns saca-rolhas envolvem também uma alavanca, outros mais sofisticados uma engrenagem e uma alavanca. Pergunta de número 4. Que tipos de máquinas simples estão envolvidos no funcionamento de uma tesoura? Você acertou se colocou a alavanca nas duas partes móveis e cunha na parte cortante. Pergunta de número 5. Explique por que é mais difícil abrir uma lata de refrigerante quando aquela argolinha está quebrada. Aquela argolinha nada mais é do que uma alavanca. Essa argolinha serve para abrir a lata de refrigerante. Com essa alavanca, nós a abrimos com a aplicação de uma força menor. Portanto, quando ela está quebrada, é mais difícil de abrir a lata. Vamos então para a pergunta de número 6. Os esquemas a seguir mostram equipamentos que se baseiam na máquina simples alavanca. Indique neles o ponto de apoio e os locais em que atuam a força potente e a força resistente. Então, se a gente pegar aqui essa pinça, nós percebemos que onde as duas partes se encontram, estão grudadas, é o ponto de apoio. Na parte em que a gente pega a pinça para fazer força, é a força potente. E a parte em que as duas pontas da pinça se unem para tirar, por exemplo, para prender, por exemplo, um fio de cabelo, é a força resistente. B. Aqui nós temos um quebra-nozes. Se você perceber, aonde você pega no cabo é a força potente. Aonde vai a noz, onde ela fica presa para ser quebrada, é a força resistente, ou seja, a resistência. E o encontro entre as duas partes, duas peças que formam o quebra-nozes, é o ponto de apoio. Item C. Aqui nós temos um cortador de grama, um podador de folhas de árvores, de pequenos arbustos. As folhas representam a resistência, as folhas que cortam, as duas lâminas é a resistência, onde eu vou cortar o galho, por exemplo. As duas partes que se cruzam, ou seja, que juntam as duas peças, é o ponto de apoio. E o cabo onde eu pego com a mão para fazer a força é a força potente. Letra D. Veja aqui um homem pescando, ele tem uma vara e está pescando um peixe. Então, onde fica a resistência? Exatamente na ponta da vara, onde vai a linha, Porque a linha vai pegar o peixe e ela é que vai ser a resistência na hora que o pescador for puxar a isca, o peixe. Já a força potente é no meio, onde o pescador pega e faz força na vara para poder fisgar o peixe. E o ponto de apoio é na ponta, onde ele apoia ou numa das mãos ou até na própria barriga, no próprio ventre, para puxar o peixe que ele pescou. Vamos então para a letra E. Aqui eu tenho um carrinho de mão. O
ponto de apoio é o pneu, já a resistência ou a força resistente é a carga que eu coloco nesse carrinho, e a força potente fica no cabo onde eu pego, onde o pedreiro, né, o ser humano pega para empurrar o carrinho. E a letra F mostra um martelo arrancando um prego. Então, onde fica a força potente? No cabo, aonde eu puxo com a mão. Já o ponto de apoio é a parte do martelo que encosta na madeira. E a resistência ou força resistente é onde o prego é encaixado, né? Que é onde está resistindo a força que eu estou fazendo. Então vamos agora para a pergunta de número 7. Observe na foto ao lado o freio traseiro de uma bicicleta. Então aqui nós temos a bicicleta e o freio dela. Que tipo de máquina simples está envolvido ali? Você acertou se respondeu a alavanca, né? Porque é uma alavanca onde, né, a força resistente fica numa ponta, o ponto de apoio fica exatamente no meio onde as duas hastes que pegam no pneu se encontram, e a força potente aonde você pega, né, com a mão para puxar o freio. Então nada mais é do que uma alavanca interfixa. Pergunta de número 8. Explique por que o uso de uma alavanca pode ser uma boa opção para levantar um objeto pesado. A alavanca ela pode diminuir a força necessária para levantar um objeto, fazendo com que ela seja menor que o peso do objeto, ou seja, a ponta em que você está fazendo a força vai diminuir o peso do objeto, desde que o ponto de apoio, nesse caso, considerando que isso é uma alavanca interfixa, fique mais próximo da força resistente e bem mais distante da força potente. Então, quanto mais distante da força potente, menor é a força que eu faço nessa alavanca. Pergunta de número 9. Se quisermos levantar um objeto muito pesado com uma alavanca interfixa, devemos colocar o ponto de apoio mais próximo do objeto ou da extremidade onde a força é aplicada? Lógico, né? Mais próximo do objeto, porque a alavanca interfixa diminui a força necessária para levantar um objeto quando a distância dessa força ao ponto fixo é maior do que a distância do objeto ao ponto de apoio. Vamos então para a pergunta de número 10. Observe a foto ao lado e responda. A criança percorre um caminho no escorregador, maior do que se ela pulasse na água na mesma altura? Sim, lógico, né? Até porque se você pular na água, você vai direto para a água. Qual tipo de máquina simples o escorregador representa? Aquilo que eu já falei, né? Um plano inclinado. Então ele diminui o peso da criança, vamos dizer assim, né? O impacto na água, porém ele aumenta a distância para a criança chegar até a água, correto? Muito bem, vamos então para a pergunta de número 11. O machado e o martelo são dois exemplos de máquina simples. Compare essas ferramentas indicando o uso de cada uma delas. Bom, aqui já dá para perceber que o machado é um tipo de cunha, né? Então, o machado e outros instrumentos que cortam ou perfuram, como pregos e lâminas em geral, fazem uso da cunha, que converte uma força exercida de cima para baixo em forças laterais, ou seja, sempre que eu pego uma cunha, né, ou um machado mesmo, né, para eu rachar uma lenha, por exemplo, eu não ergo o machado bem alto para quê? Para força, né, ser maior ao chegar na madeira. Então eu estou convertendo uma força de cima para baixo, e quando esse machado pega na madeira, o que ele vai fazer? Ele vai transmitir essa força de cima para baixo em forças laterais, que vai abrir então a lenha. Assim, o machado é usado para cortar objetos como tronco. Já o martelo pode ser usado para fixar pregos e como alavanca para arrancá-los, sendo a cabeça do martelo o ponto de apoio. Aquilo que nós já vimos numa das perguntas lá atrás. Pergunta de número 12. Qual a diferença entre pregos e parafusos? Em que situações esses objetos podem ser usados? O prego é uma aplicação da cunha, que é um tipo de plano inclinado.
A cunha converte uma força exercida de cima para baixo em forças laterais. Esse objeto geralmente é feito de metal com pontas afiadas e a parte de cima achatada. Os pregos são colocados com o uso de um martelo e preferencialmente em madeira. Então é aquilo, o mesmo princípio do machado, né, que também é uma cunha. Então quer dizer, o martelo é a força de cima para baixo na parte achatada do prego, e o prego ele vai transmitir essa força em forças laterais, ou seja, ele vai abrir a madeira para penetrá-la. O parafuso apresenta uma rosca, que é um pequeno plano inclinado em volta de um cilindro. Parafusos servem para fixar duas peças como partes de móveis, ou para apertar ou afrouxar mais as partes de um equipamento, como um automóvel, por exemplo. Os parafusos geralmente são colocados ou retirados com chaves de fenda ou parafusadeiras e podem ser utilizados em madeiras, metais, latão, concreto, plásticos, entre outros tipos de materiais. Então vamos para a pergunta de número 13. Dê-me um ponto de apoio e eu moverei a terra. Essa frase foi atribuída a Arquimedes. A que tipo de máquina ele estava se referindo? Bom, você acertou se respondeu a alavanca interfixa, né? Porque a alavanca interfixa é aquela que eu já expliquei lá atrás. Quanto mais próximo o ponto de apoio estiver da força resistente e mais distante da força potente, mais leve se torna, entre aspas, o peso que eu quero levantar. Então, por isso que ele diz, né? Dê-me um ponto de apoio, né, e eu moverei a terra. Por quê? Porque com esse ponto de apoio ele vai formar uma haste, né, muito maior muito mais distante, vamos dizer assim, da força potente que da força resistente. Então vamos para a pergunta de número 14. Leia as afirmativas abaixo e indique se elas estão corretas ou incorretas. Então vamos lá. Alternativa A. Ao usar uma alavanca interfixa, uma pessoa faz uma força chamada de força potente para deslocar um peso chamado de força resistente. Está certo ou errado? Correto, né? Porque ao usar a alavanca é aquilo que eu já tinha explicado lá atrás, né? A pessoa vai fazer essa força, né, numa das pontas para deslocar um peso na outra ponta, e o ponto fixo ou o ponto de apoio é quem vai mediar essa força que eu vou fazer. Alternativa B. Na alavanca interfixa, a pessoa exerce uma força maior para levantar um objeto para um local mais alto do que se o elevasse sem a alavanca? Incorreto, né? Porque lógico que ele vai aplicar muito menos força usando uma alavanca. Sem alavanca, às vezes fica até impossível de levantar esse objeto. Alternativa C. O objeto a ser cortado pela tesoura oferece uma força resistente? Sim, correto, né? Porque exatamente onde as lâminas da tesoura se encontram que está a força resistente, porque a força potente é nas argolas onde eu pego com a mão para fazer a força, ok? E o ponto de apoio é o entrecruzamento da tesoura, certo? Onde uma peça é ligada à outra. Item D. O carrinho de mão é um exemplo de alavanca interfixa? Não, incorreto, né? O carrinho de mão, como já mostrado numa pergunta lá atrás, é um tipo de alavanca interresistente. Por quê? Porque a força resistente, que é o peso que você vai colocar na caçamba dele, fica entre o ponto de apoio, que é a roda, e a força potente, que é o cabo onde você vai pegar e fazer a força. Item E. Em uma alavanca, o trabalho da força potente é igual ao trabalho da força resistente? Sim, correto, né? Porém, o ponto de apoio, dependendo da localização dele, ele vai fazer com que essa força aplicada seja menor do que a força resistida, por exemplo. Alternativa F. Nas alavancas interpotentes, a força resistente fica entre a força potente e o ponto de apoio? Não, incorreto, né? Se é alavanca interpotente, significa que a força interpotente fica exatamente no meio, ou seja, entre a força resistente e o ponto de apoio. Alternativa G. Tanto o parafuso como a cunha podem ser considerados variações de um plano inclinado? Sim, correto, né? Porque o plano inclinado é sempre um plano geométrico, né? Uma forma geométrica representada por um triângulo. A cunha é como se existissem
dois planos inclinados aderidos, formando a cunha, e o parafuso nada mais é do que um objeto cilíndrico com um plano inclinado volteando esse objeto cilíndrico. Pergunta de número 15. Qual é a finalidade do plano inclinado? Reduzir o esforço necessário para alcançar alturas superiores, pois quanto menos inclinado for uma rampa, ou seja, um plano inclinado, menor é a potência, ou seja, a força que eu tenho que fazer, e maior é o tempo de subida, ou seja, a distância para eu deslocar um objeto até a altura que eu queira elevá-lo. Pergunta de número 16. O que são máquinas simples? Dê exemplo. Bom, máquinas simples são as que modificam e transmitem a ação de uma força para realizar algum movimento. Ou seja, trocando em miúdos, nada mais é do que aquilo que facilita a vida de uma pessoa com apenas uma peça. Por exemplo, uma faca, uma cunha, um plano inclinado, um prego, um parafuso, né? É uma peça só. E ele tem a função de melhorar, de facilitar a nossa vida. Exemplo, abridor de lata. É uma peça só. Mas se não fosse o abridor de lata, ficaria muito difícil de abrir uma lata, né? Imagina, né? Então ele facilita muito. O martelo, a chave de fenda, né? Pergunta de número 17. Que tipo de alavanca é o capô de um automóvel? Você acertou se respondeu alavanca interresistente. Por quê? Vamos pensar bem. A resistência do capô está exatamente no meio dele. Então, portanto, ela é interresistente. A força aplicada é sempre na chave, onde você, né, na fechadura ali, onde você pega para levantar. E o ponto de apoio é onde está interligado, né, o capô no carro. Pergunta de número 18. Luana e Donizete, de pesos diferentes, brincam em uma gangorra. Donizete é mais pesado do que Luana. Para que a brincadeira fique mais justa para Luana, Donizete deve sentar-se mais perto ou mais longe do centro? Explique. Bom, mais perto, né? Pela equação das alavancas, a força e o braço de alavanca são inversamente proporcionais. Ou seja, se Donizete pesa mais, é mais pesado, ele passa a ser aí quem? A força resistente. Então, quer dizer, quanto mais próximo ele estiver do ponto de apoio na gangorra, mais facilidade Luana vai ter de erguê-lo na alavanca. Então, para compensar o peso, você aproxima o ponto de apoio daquele que é resistente, daquilo que é considerado a força resistente. A força resistente é sempre aquele que tem maior peso, nesse caso, Donizete. Pergunta de número 19. Classifique as alavancas abaixo em interfixa, interresistente e interpotente. Então vamos lá. Item A, vassoura. É uma alavanca interpotente. Por quê? Porque a força potente está no meio do cabo, é onde você pega com a mão para fazer força na vassoura. Carrinho de mão, interresistente. Por quê? Porque o peso que você vai erguer fica entre a força potente e o ponto de apoio. Gangorra, interfixa. Por quê? Porque o ponto de apoio está entre a força potente e a força resistente. Grampeador, interpotente, porque onde você faz força, né, a força potente fica entre o ponto de apoio e a força resistente. Pé humano, interresistente. Por quê? A força resistente, ou seja, onde você levanta o peso do pé, fica no meio do pé, né? Então, a ponta do pé seria o apoio e o calcanhar seria o músculo, né? Na verdade, o calcanhar seria a força potente. F, cortador de unha. Interpotente, porque a força potente fica onde você faz força para cortar a unha, ou seja, entre a força resistente e o ponto de apoio que está lá atrás. Alternativa G. Pá, o mesmo princípio da vassoura, interpotente, porque a força que você faz na pá é exatamente no meio do cabo. A ponta fica como apoio e a pá, né, a peça, né, que vai na terra, é a força resistente. H, abridor de garrafa, interresistente. Por quê? Porque a tampinha onde está resistindo a sua força fica exatamente no meio do abridor da garrafa, onde a haste que apoia na garrafa é o ponto de apoio e onde você pega com a mão para arrancar a tampinha da garrafa é a força potente. Alicate, interfixa. Por quê? Porque
que o ponto de apoio, ou seja, onde está fixado as duas peças do alicate, é exatamente no meio, né? Então é interfixa. A força potente fica de um lado e a força resistente onde o alicate vai cortar o arame ou arrancar o prego, por exemplo. Martelo, como já visto lá atrás, uma alavanca interfixa, porque o cabo, né, que é uma das pontas onde você faz força, as orelhas do martelo é a força resistente, onde vai o prego para arrancar, e a base do martelo que se apoia na madeira é o ponto de apoio. Quebra-nozes, interresistente, como a gente já viu lá atrás, né? Porque a noz é colocada exatamente no meio da peça. De um lado você faz força e de outro lado está fixada as duas partes que formam o quebra-nozes, que é o ponto de apoio. Balança de feira, interfixa. Por quê? Porque existem dois pratos, um de cada lado, e no meio fica o ponto de apoio, né? Então, quando o ponto de apoio está entre a força potente e a força resistente, é uma alavanca interfixa. Pinça, interpotente, como nós já vimos lá atrás. Por quê? Porque onde você pega na pinça para fazer força é exatamente no meio dela. Uma das pontas, né, onde as pontas estão soldadas, é o ponto de apoio, e a ponta onde você vai pegar o cabelo ou qualquer coisa, né, com a pinça, por exemplo, um objeto, é a força resistente. Pergunta de número 20. Quais são os elementos que compõem uma alavanca? Bom, independente do tipo de alavanca, se ela é interfixa, se ela é interpotente ou interresistente, todas elas são formadas por um ponto de apoio, por uma força potente, que é onde você vai fazer a força, e uma força resistente, que é o objeto que você quer mover, cortar, levantar e etc. Ok? Então aqui nós terminamos a nossa revisão, a nossa bateria de perguntas. Foram 20 perguntas explicadas para que você possa entender mais sobre máquinas simples. Lógico que no meio falamos de algumas máquinas compostas, por isso que a revisão tem esse nome, máquinas simples e compostas. Mais para frente farei uma revisão com máquinas mais complexas. Então aqui temos os livros de onde foram tiradas essas perguntas. Lógico que muitas delas foram mexidas para ficar mais fácil o entendimento, né? Mas essas perguntas foram tiradas do livro Telares, Geração Alfa, Apoema, Araribá e Aprendendo com o Cotidiano. E para você que quer aprender mais, não esqueça de seguir a nossa playlist Revisão de Conhecimentos. Com esse já são 6 vídeos de perguntas e respostas para que você possa aprender cada vez mais. Vai aqui um abraço do professor Lisandro, que te espera num próximo vídeo. Muito obrigado!